Esse conteúdo que a Amanda acabou de trazer, ele é muito rico. Quando você entende que nós vivemos no meio de um esforço colaborativo de diferentes tipos de consciência, tudo começa a ganhar muito sentido. Tudo que tem uma forma física tem uma consciência por trás. E essas consciências elas se comunicam através de formas telepáticas. E é por isso que a gente quebra um determinado objeto, é por isso que a gente começa a atrair determinadas experiências, a gente está enviando um sinal que é uma resultante daquela rádio que a gente está sintonizado com a massa de energia que é o nosso corpo físico. E quando a gente envia essa informação, a gente atrai pessoas, experiências e tudo mais vai se formando ao nosso redor. Então, inicialmente, a nossa consciência, através da nossa mente, forma o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma coisa muito importante e tem muita representatividade dentro desse processo. Agora, a partir do corpo físico, a gente começa a propagar todo o ambiente ao nosso redor. E esse ambiente é uma coisa muito rica. Porque imagina que você é só pensamento no nível mais elevado. Olha que grande oportunidade que é você viver uma experiência em que você toca literalmente seus pensamentos. Quer dizer, você tem a oportunidade de, através de uma experiência com uma série de consciências, com vários tipos de consciência, você tem a oportunidade de enxergar os seus pensamentos. Você tem a oportunidade de ver os seus pensamentos. E nós também temos a oportunidade de transformar os nossos pensamentos em sentimentos. À medida que eles vão se repetindo, vão ficando mais densos. Então essa experiência, ela é realmente uma experiência muito rica e a gente precisa olhar para ela sobre essa ótica, entender que é um grande processo de aprendizado. Amanda listou uma série de crenças que vão moldando a nossa realidade. E eu queria relembrar vocês que essas crenças são ramificações de crenças centrais. E quando a gente quer romper com crenças centrais, a gente, na verdade, precisa se aproximar das verdades da vida. Nós já apresentamos duas verdades para vocês. Primeiro, a gente disse que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, moldado pelas nossas crenças e pela nossa autoimagem. Agora, a gente disse que nós estamos unidos vivendo em um grande esforço colaborativo de diferentes tipos de consciência. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a terceira verdade, mas eu tenho certeza que nesse momento você deve estar se questionando. Como que eu vou parar de acreditar, por exemplo, que o meu chefe é problemático, que o meu chefe nunca gosta de mim? Ou como que eu vou parar de acreditar que meu chefe me enxerga de uma determinada forma? Como que eu vou parar de acreditar que eu não sou capaz de produzir os resultados que eu gostaria dentro do meu trabalho? Como que eu vou começar a me enxergar como um grande líder? Como que eu vou atrair homens que realmente fazem sentido, o tipo de homem que eu gostaria? Como que eu vou parar de acreditar que homem não presta, dado toda a minha experiência, tudo que eu já passei? Quando a gente fala de crença, realmente fica um pouco difícil da gente saber o que fazer com isso. A gente fala assim: "Poxa, eu tenho algumas crenças, e como que eu vou deixar de ter essas crenças?". Se você acredita que você é um grande artista, que você é um grande piloto de automóvel, um piloto de Fórmula 1, você não vai se tornar um piloto de automóvel, de Fórmula 1 ou um artista amanhã só porque você colocou isso no seu pensamento. Muito pelo contrário, você vai começar a se dedicar naquilo dali. Você vai começar a fazer aquilo dali com a certeza de que vai dar certo, mas você vai começar a aprender, se tornar disciplinado, fazer aquilo um dia após o outro, ter um determinado foco, uma determinada vontade de fazer aquilo, porque você se enxerga como aquela pessoa que é muito bom naquilo que faz. Então aquilo vai impulsionando você e vai direcionando a sua energia para que você se torne realmente esse piloto de Fórmula 1, de automóvel ou esse grande artista. Então lembra do que a gente trouxe aqui? É sobre precisão, é sobre controlar a energia. Quando eu acredito que eu sou uma determinada coisa, eu me dirijo para lá. E me dirigir para lá sou eu fazer isso cada vez melhor, repetir quantas vezes for necessário, ser disciplinado, ter aquela energia direcionada para aquilo que eu quero me tornar, para aquilo que eu realmente quero acreditar que eu sou. E quando eu começo a internalizar isso, eu vou cada vez mais avançando. E à medida que eu avanço, isso retroalimenta o meu pensamento e eu vou acreditando um dia após o outro até que eu me torno essa pessoa que realmente valida essa nova verdade que eu me aproximei. A mudança de crença, ela é um processo. À medida que você se aproxima da verdade, que você cria 100% da sua realidade, você começa a entender que para eu criar minha realidade, eu preciso dominar a energia, eu preciso ter precisão, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso direcionar a energia, eu preciso realmente aplicar isso no meu dia a dia, as coisas vão começando a ganhar sentido. Então nada do que a gente vê coerentemente falando na prática vai perder sentido aqui. Só que eu preciso entender que tudo parte do fato de eu entender como que a vida funciona. Uma vez que eu entendo que eu posso me tornar qualquer coisa, uma vez que eu sou energia, eu me direciono para lá.
E quanto mais eu me direciono, mais eu vou lapidando essa minha capacidade. E ali eu vou me tornando o que eu desejo. Então, se eu quero me tornar um grande cantor, eu começo a alimentar esse pensamento e eu começo a me dirigir para lá. Um dia após o outro, eu vou estudar canto. Eu vou aprender a cantar, eu vou ganhar precisão nesse ponto específico. Da mesma forma que uma pessoa que quer cozinhar vai ganhar precisão na culinária. O outro vai ganhar precisão dirigindo automóvel, o outro vai ganhar precisão sendo um músico, o outro vai ganhar precisão sendo um grande profissional de software, de repente sendo um grande líder, não importa. A gente precisa encontrar certa maneira de fazer, de entrar em harmonia com a lei de causa e efeito. Do contrário, as coisas não vão acontecer. O acreditar é um combustível que vai retroalimentando a sua disciplina. E a partir da compreensão, a gente vai encontrar essa versão que a gente já começa a alimentar e começa a acreditar dentro da gente. E aí, quando você fala só de você, isso fica muito palpável. Controlar a energia é o seguinte: olha, se eu quero me tornar um grande artista, eu vou começar a ganhar precisão na arte que eu estou fazendo. Eu vou começar a me apaixonar pelo que eu estou fazendo e me dar cada vez mais me tornar melhor no que eu faço. E muitas vezes a gente acha que o acreditar numa nova verdade, acreditar numa nova coisa é simplesmente mudar uma chave. E não é assim. É um processo em que você vai se caminhando para lá, você vai direcionando a sua energia e aí você se torna o que você definiu que você quer se tornar. Então, quando a gente fala de envolver outras pessoas, isso pode virar uma grande interrogação. Como que eu vou controlar a energia quando a energia vem do outro? Quando o outro pode fazer alguma coisa que eu não gostaria que ele fizesse? Aqui que vem uma grande chave. Observe o seguinte: quando você quer se tornar um grande cantor, e você estuda muita música, e você pratica muito, e você treina muito, você se torna esse grande cantor. Quando você quer, de repente, se tornar um grande piloto de Fórmula 1 ou de automobilismo, que quer que seja, e você se dedica ano após ano, hora a hora, ali fazendo aquele negócio acontecer, você se aproxima ou você se torna aquilo, né? Agora, quando a gente fala da gente, fica fácil, mas quando a gente fala do outro, isso fica um pouco mais difícil da gente identificar. A gente precisa de um olhar um pouco mais refinado. Mas nota o seguinte: quando você começa a dominar o que você faz, você se sente seguro. Se você pegar uma coisa que você sabe fazer muito bem, nada te afeta. A pessoa pode estar mal-humorada, você pode estar estressado, você pode estar zangado, você faz aquilo, aquilo já está sob o seu domínio. Você já tem precisão para fazer, você trabalha naquilo há muitos anos. Então aquilo já está no seu automático, é como dirigir para muitas pessoas. A gente já sabe fazer. É claro que no início você precisa, de repente, de um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, mas depois você consegue desdobrar isso. E isso vai fazendo com que você se sinta seguro para executar aquela determinada atividade. E uma coisa que coloca a gente em um estado de insegurança e às vezes até mais eu diria que até um estado um pouco mais desafiador, é o fato da gente achar que a gente não tem nenhum domínio sobre as outras pessoas, né. Só que a gente tem sim, porque tudo é uma forma de controlar a energia. Da mesma forma que eu freio a minha energia, que eu ganho precisão no que eu estou fazendo, seja me comunicando, seja de repente escrevendo um texto ou talvez, criando uma nova comida, uma nova receita, da mesma forma que eu tenho precisão para fazer isso, eu consigo ganhar precisão para controlar a energia que vem do outro, a energia que vem na minha direção. Quando você entender que toda vez que você quiser que o outro faça alguma coisa, ou seja, direcione energia para você, você tem a habilidade de despertar o desejo do outro, isso vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. Você não vai se tornar mais uma pessoa dependente, simplesmente porque você domina a forma de fazer com que os outros venham até você. Como que você faz isso? Criando coisas que são interessantes, que façam com que aquela pessoa queira se dirigir até você. Quer dizer, se eu quero que uma pessoa compre o celular, quando a Apple lançou o iPhone, ela não pensou assim: "Poxa, será que alguém vai querer comprar?" Ela falou: "Não, eu vou criar um negócio que eles nem sabem que eles precisam e todo mundo vai querer comprar". Então, muito antes de eu comprar, de eu tirar dinheiro do bolso para comprar um telefone da Apple, a Apple já sabia que eu ia fazer isso. E sabia que eu ia comprar várias versões, eu e talvez você também. Então, quando a gente entende o ser humano, a gente começa a ganhar capacidade de dominar a energia que vem do outro. De uma forma é despertando o desejo. Então, toda vez que você quiser que o outro faça alguma coisa que vem na sua direção, tem que ser interessante para ele. Você tem que gerar valor para ele, para que ele queira vir até você, para que aquilo realmente faça sentido na cabeça dele. E lembra, é um esforço colaborativo. Se você idealizar, você vai conseguir concretizar. Você vai conseguir encontrar os caminhos depois de você tomar a decisão. E aí tem um outro aspecto. Muitas vezes o outro passa do ponto.
Muitas vezes o outro avança na direção em que você vê que ele realmente está passando por cima de você. Ele está sendo oportunista, ele está tentando te roubar, está tentando te passar para trás. Quando você entender que, da mesma forma que você freia a sua energia, você tem uma forma de frear a energia de qualquer ser humano do planeta, você nunca mais vai se sentir refém de ninguém. Você nunca mais vai se sentir amedrontado com nada. Você vai entender que você tem, obviamente, aquela questão de retirar as condições latentes, mas quando uma pessoa vier na sua direção, existe uma arma muito poderosa e que a gente não usa porque a gente não entende que essa é uma arma que defende a gente da energia que vem do outro, que é a arte e o poder de dizer não. Se você não sabe dizer não, é porque você não sabe controlar a energia. Da mesma forma que você não freia você mesmo, você não freia o outro. Então entenda, toda vez que a vida colocar na sua frente um desafio para você despertar o desejo do outro, ela está colocando na sua frente uma forma ou uma oportunidade de você aprender a dominar a energia que vem do outro. Toda vez que a vida colocar na sua frente uma pessoa que vem na sua direção e você precisa frear, a vida está colocando e você está projetando isso e o esforço colaborativo está atuando para que você tenha a oportunidade de frear o outro através da habilidade de dizer não. Despertar desejo e dizer não é como entregar e frear a energia. E quando você entender isso, todo o esforço colaborativo vai fluir a teu favor. Então, não é só acreditar. Quando eu acredito, eu disparo uma sequência de ações, uma sequência de movimentos que validam aquela nova realidade que eu idealizei. Então, aprenda a dominar a energia sua e aprenda a dominar a energia que vem do outro. Trabalhe dentro do esforço colaborativo para criar a realidade que você deseja.